Fala aí pessoal, tudo certo? Cá estou eu de volta para o segundo vídeo do dia no ar, como eu disse, de manhã. Ou se eu não disse, não tem problema, agora tá falado. Segundo vídeo do dia aqui no ar, para falar sobre Barreal, Álvaro Barreal, que foi tema de uma matéria no GE hoje de manhã. A gente acabou debatendo até na live do trio, mas eu já estava pensando curiosamente em fazer esse vídeo, porque ontem, ou talvez tenha sido anteontem, eu não sei, algum desses dias na live do trio, chegaram algumas mensagens, pô, o Barreal sumiu. Eu falei, pô, sumiu, ele jogou no último jogo, quer dizer, penúltimo, né, antes do jogo contra o Galo. Então, resolvi levantar um tema aqui pra gente pensar bem, porque é um erro comum que eu acho que a gente comete, a gente como um todo, né, torcedores, acho que imprensa muitas vezes também, mas enfim. Antes, deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, é de graça e ajuda bastante. Se tornar membro não é de graça, mas também ajuda bastante. Mas se você não quiser, não tem problema, só o like e a inscrição, tá tudo certo, fechou? Bom, Álvaro Barreal, como eu disse, vou abrir aqui a matéria do GE, porque não é nada demais, não é... A matéria em si é rápida, né? A chamada no Twitter até do GE Peixe, né, hoje de manhã que eles postaram, Barreal perde espaço no Santos de Vojvoda e abre dúvidas sobre a permanência em dezembro. É bom lembrar até que o Barreal está emprestado pelo Cincinnati, né? Cincinnati, acho que se fala assim, lá da MLS, e tem uma opção de compra aí em 4 milhões de dólares, que é mais ou menos a mesma que ele tinha lá no Cruzeiro. Lá ele acabou não comprado porque sofreu muitas lesões, né? Perdeu vaga, né, no time titular com o... esqueci o nome do técnico, o Fernando Seabra. Ele era bastante utilizado, com o Fernando Diniz acabou sendo um pouquinho menos, né? Mas era um jogador importante, é que as lesões realmente deram uma prejudicada ali no desempenho dele. E aí, acabou que o Cruzeiro preferiu não comprar, né? Mas mesmo assim, a gente falou aqui no vídeo de contratação, ele atuou, por exemplo, por 42 vezes, né, lá no Cruzeiro. Bastante, né? Bastante. Não todas como titular, claro, na verdade 24 como titular, um pouquinho mais da metade. Mas enfim, foi jogador de rotação ali. No Santos esse ano ele já atuou por 21 vezes. E 16 sendo titular. Então, um jogador mais até titular aqui do que foi no Cruzeiro, né? É que nos dois últimos jogos, foram os dois com o Vojvoda, ele atuou 5 minutos. 5 não, né? É que foi, ele entra aos 40, né? 39 alguma coisa, só que tem os acréscimos e tal, mas vamos contar aí 7, 8 minutos, no final do jogo contra o Flu. Inclusive ele cobra a falta, né? Que o Tiquinho faz o gol de cabeça supostamente impedido. Ele que cobra aquela falta. E contra o Atlético Mineiro, o Barreal acabou não saindo do banco, sendo alternativa apenas. E aí, por que eu quis falar isso? Como eu disse, na live de alguns desses dias, o pessoal falou, o Barreal sumiu. E hoje, na chamada do GE, lá no Twitter, tem muitos comentários, muitos mesmo, do pessoal falando, pô, mas o Tassiano, o Guilherme, pô, mas ele não é titular, e como assim o Guilherme é, enfim. Cara, eu acho que não querendo, como é que eu vou dizer, chamar a atenção de ninguém, não é isso, pelo amor de Deus, quem sou eu para fazer isso, inclusive. Mas é uma coisa que a gente tem muito, uma pressa, né? O jogador não atuou no último jogo e ele já sumiu, já ficou de canto. Então, calma, o técnico acabou de chegar, teve 2 jogos. E nesses 2 jogos foram contextos diferentes. O primeiro, você precisando buscar o resultado em casa com 0-0, ele fez algumas mudanças. E fora de casa, com 1 a menos, ficou bem mais complicada a situação também, né? É bem verdade, o Zé Ivaldo sendo expulso piorou muito, claro. Inclusive eu vou até abrir aqui para fazer questão de falar as substituições dos 2 jogos. Então, cara, eu acho que é uma pressa um pouco desnecessária. Até acho cedo para falar em comprar ou não no final do ano. Acho que isso é um papo mais para frente. Ainda estamos em setembro. É uma fase bem mais complicada da temporada. Mas sobre a utilização, eu acho que é muita pressa. E aí a gente entra no outro ponto que não estamos acostumados. Antes eu só vou falar sobre substituições. Contra o Flu, por exemplo, ele tenta o David Washington no lugar do Cabageiro, o João Schmidt no lugar do Rincon, o Tiquinho no lugar do Guilherme, o Igor Vinícius no lugar do Mike e o próprio Barreal no lugar do Roleiser. Ou seja, ele acabou trocando lateral por outro porque foi questão física, né? O Tiquinho no lugar do Guilherme mudou a configuração do time, o Neymar até acabou abrindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, depois o próprio Barreal vai para lá. O Schmidt no lugar do Rincon, que é uma mudança de característica, né? Para ter um cara, em teoria, com uma qualidade maior, né?
no passe. E o David Washington, o Cabageiro, também muda características aí. E eu nem lembro o que acabou acontecendo. Qual foi a mudança de posição, quem foi pro lado. Acho que talvez tenha sido o David. De verdade, agora eu não lembro, já passou aí 2 semanas. Mas no vídeo pós-jogo certamente a gente falou sobre isso. Mas, enfim, e aí contra o Galo, de novo, um jogo muito condicionado por uma expulsão do Zé Ivaldo, tanto que entra o Adonis no lugar do Guilherme para recompor a zaga, depois o Diógenes no brasão, protocolo de concussão, Cabageiro no lugar do Vitor Hugo, mudança de configuração também ali, para tentar um pouco de velocidade, e depois Robinho Júnior no Neymar, Tiquinho no Lautaro, Tassiano no João Schmidt. Então já foi uma coisa bem diferente, né? Entraram jogadores mais de força, de velocidade, tirando o Robinho Júnior, que não se encaixa nesse ponto, mas eu até falei, né? Eu não entendi muito bem a entrada dele nesse jogo. Enfim, então acho que é muita pressa. E aí, para não perder o fio, volto a falar sobre uma coisa que a gente não está acostumado, que é ter alternativas, ter elenco. Quando você tem um elenco um pouco mais qualificado, talvez não vão ser os mesmos jogadores que vão entrar toda hora. Você vai ter uma peça que não é titular incontestável, o Barreal não é, nunca deveria ter sido, é um bom jogador e só. Eu ia falar, o Neymar é intocável nesse time, o Barreal não. O Brasão é intocável nesse time, o Barreal não, de novo. É um bom jogador, de boas características e ok. Então, quando você tem um elenco, acontece esse tipo de situação. E o Santos nem tem o melhor dos elencos, tá? É que tem só mais alternativas agora, né? E outro ponto, até para esse já puxando mais pro lado que o pessoal fala do Guilherme. Ah, mas o Guilherme entrou, o Tassiano, enfim. Apesar do Barreal jogar pelo lado esquerdo aberto, não é a mesma função, né? São funções diferentes. O Guilherme é um jogador de velocidade, de ataque ao espaço, é um finalizador, coisa que hoje nesse time poucos jogadores fazem, né? O Tassiano acabou que entrou só nesse último jogo, né? E eu acho que foi justamente por conta disso, um contexto mais de um jogador de força, vamos colocar ele lá para pressionar lá na frente. Acabou que a gente consegue um empate rápido, ainda bem, e tanto que ele volta para ser um segundo volante depois, para ficar marcando por dentro. Ou seja, é absolutamente normal. É absolutamente normal. Quem sabe no próximo jogo o Barreal já seja uma alternativa. A gente não sabe se ele vai mudar a formatação do time, né? O Vojvoda, mas é um cara que pode ser alternativa jogando por dentro, como um terceiro homem de meio de campo, por exemplo, igual o Vitor Hugo foi, só que mais pelo lado esquerdo, pode ser. Pode jogar aberto pelo lado esquerdo em alguns momentos, pode também. Pode ser o meia pela direita, se jogar igual contra o Flu no primeiro tempo, né? No 4-2-3-1 mesmo, pode ser também. Enfim, tem alternativas. Ele não sumiu, ele tá aí. Ele é só uma alternativa no elenco. É um bom jogador, é isso. Não pode ser intocável, apesar dele ser o artilheiro do time do Brasileirão, né? Eu acho que com 5 gols. Mas isso diz mais sobre o time em si, a falta de qualidade, a falta de alguém para fazer esses gols, do que sobre o Barreal, que, de novo, é um bom jogador. E olhe lá. Enfim, é isso. Queria falar sobre esse tema. Acho que a gente precisa ter um pouquinho de mais calma em certos tópicos. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu!